Oi gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje vamos falar de algo que é muito importante para a nossa vida, porém, digamos que seja um pouco difícil nessa rotina conseguirmos. Rotina, como assim rotina? Rotina que eu digo de trabalho, de estudo, seja escola, faculdade, curso, uma casa muito cheia, enfim. Vamos falar do silêncio. Qual a importância do silêncio para você? Qual o valor que o silêncio tem? E antes disso, eu vou contar uma historinha pra vocês, porque tem que ter história, né, gente? Um senhor perdeu seu relógio. O relógio dele caiu no poço. E aí vieram 3 crianças para procurar o relógio do senhor, cada uma de uma vez, né? Entrou no poço para tentar achar o relógio, não acharam. Veio a 4ª criança e entrou no poço. Passou um tempo assim, a criança saiu do poço com o relógio. E o senhor perguntou para ela: mas como você conseguiu achar o relógio se os outros 3 entraram lá e não conseguiram? Sabe qual foi a resposta? Fiquei sentado, em silêncio, prestando atenção e acabei ouvindo o tic-tac do relógio. Fui seguindo o barulho e encontrei. Olha que inteligente! Isso é o quê? Uma demonstração de que o silêncio é muito importante e faz muito bem pra gente. Procurei no dicionário o significado da palavra silêncio e deu o seguinte: estado de quem se cala, sigilo, mistério, ausência de ruído, qualidade do que é calmo, tranquilo, paz e sossego. Então, primeiramente, eu quero falar isso pra vocês, que é muito importante nós termos um pouquinho de silêncio na nossa vida. Mas por que, Carol? Porque o silêncio, ele traz pra gente, como eu acabei de falar do significado, ele traz pra gente calma, ele traz pra gente sossego. E é muito importante que nós tenhamos esse momento. Pra quê? Pra gente se ouvir, pra gente refletir, pra gente poder ter um momento assim, como eu posso dizer, limpo, sabe? Porque nessa correria do dia a dia é barulho de ônibus, é barulho de gente falando, é barulho de não sei o quê, é a gente falando o dia inteiro. Então assim, o silêncio, gente, é muito importante algumas vezes. Em Eclesiastes 3:7 diz que há momento de falar e momento de se calar. E um exemplo disso, de silêncio no momento certo, é o seguinte: quando você está na igreja, você precisa prestar atenção naquilo. Por que tem pessoas que vão para a igreja para conversar na hora da palavra, na hora... Gente, conversa depois do culto, conversa antes do culto. Mas durante o culto é preciso ter reverência. Não só na igreja, gente, mas em lugares como, não sei, se você for num tribunal, você vai ficar falando, cochichando? Não vai, gente. Então, assim, eu acho que essa parte do silêncio, de que há momentos de se calar e momentos de falar, nós precisamos ter na nossa mente, ter no coração, porque assim, gente, é uma coisa feia, é uma coisa absurda quando você está na igreja e tem gente conversando o culto inteiro no seu ouvido, você quer prestar atenção, às vezes você tá lá de olho fechado adorando, não sei o que, e tem gente conversando atrás de você. Cara, eu fico pau da vida com isso, vocês não têm noção, eu fico muito irritada. Eu fico pra trás, eu olho de cara feia, porque assim, Deus dá graça pra gente, sabe? Só que as pessoas estão cada vez mais sem reverência. Isso é muito feio, isso é muito ruim. Outro versículo que eu peguei na Bíblia foi Lucas 5:16, onde diz que Jesus se retirava e ia para um lugar calmo, sozinho, no caso deserto, para orar. E esse silêncio, gente, é um dos mais importantes. É o silêncio que nós precisamos para ouvir a voz do Pai. Porque às vezes a gente ora e fala assim: ai Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Só que a gente não para escutar Ele, entendeu? E eu não tô falando só de ouvido, mas assim, a gente pede pra Ele falar, pra Ele mostrar, mas a gente, de verdade, assim, a gente não para prestar atenção, entendeu? A gente não para tentar ouvir, pra tentar entender o que Ele tá querendo dizer pra gente. Então, esse silêncio é muito importante. Silêncio pra gente parar, orar, refletir, meditar na palavra, falar com Deus. Esse silêncio é o mais importante na minha visão. E o próximo versículo é o terceiro que eu peguei, é Provérbios 17:28, que é muito conhecido, que diz o seguinte: até o tolo, quando está calado, se passa por sábio. E por que eu peguei esse versículo? Porque tem muita gente que fala besteira, né? Então, assim, não tô dizendo que eu, nossa, sou super intelectual, não falo nenhuma bobeira, óbvio que não. Só que tem pessoas que abrem a boca e só falam besteira o tempo inteiro. Então, nesse caso,
fecha a boquinha, sabe? Porque se o que você for falar não for acrescentar positivamente na vida de uma pessoa, você não precisa falar, você não precisa deixar ser usado, não precisa deixar a sua língua atingir outra pessoa, entende? E o seguinte, outro OBS. Gente, tem alguns momentos, não vou falar brigas, mas alguns momentos conflituosos onde nós precisamos nos calar. Pra quê? Pra não aumentar a situação, pra não falar o que a gente realmente não quer falar, entende? Porque muitas vezes, naquele momento de impaciência ou estressado, a gente abre a boca e vai saindo, né? Um monte de bobeira, um monte de minhoca. Então, assim, é muito importante que no momento de conflito a gente fique um pouco quietinho. Hoje em dia eu tô muito assim, quando eu não tô muito bem, quando eu tô um pouco mais estressada, eu prefiro ficar na minha, prefiro ficar quieta. Não porque, eu vou me abster do meu pensamento, não vou dar minha opinião em determinada situação, em um debate, por exemplo. Não é isso, gente. O que eu tô querendo dizer é que tem momentos e momentos. Se você está, por exemplo, num debate da faculdade, onde você quer expor a sua opinião, beleza. Agora, se você está num momento conflituoso, um momento onde você sabe que se você falar alguma coisa, você vai aumentar aquela situação, então é melhor você se calar. E assim, precisamos pedir discernimento a Deus para saber qual é o momento de falar e o momento de calar. Só que normalmente a gente sabe, né? A gente sente lá no fundo, mas sempre tem aquela minhoquinha atrás da orelha falando, fala, fala, fala. Então, gente, nessas horas, não fala. Qual é a conclusão que a gente pode tirar disso tudo que eu falei pra vocês? Que o silêncio é muito importante, gente. O silêncio ele é fundamental em alguns momentos. Ele pode dar um pouquinho de tédio de vez em quando? Pode. Mas na hora do tédio, você começa a pensar positivo. Você pega esse silêncio e começa a refletir em coisas que você precisa mudar, coisas que você quer fazer, o que você precisa tentar para conseguir fazer o que você quer, sabe? Ele é muito importante. Então, assim, o silêncio vale muito a pena para você se ouvir, se entender, ouvir a voz de Deus, pensar também em alguns conselhos. A gente sempre recebe conselho mesmo sem pedir, né? É impressionante. Às vezes a gente vê alguma situação na rua que é um conselho pra gente que a gente não pediu. Então, assim, o silêncio é bom pra isso, porque a gente consegue refletir, a gente consegue se ouvir, a gente consegue pensar em tantas coisas, sabe? Então, veja o silêncio como algo positivo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!